Então, galera, isso aqui, né, que eu faço, na verdade é assim, ó. O certo seria isso, não isso aqui que eu tava fazendo, mas desse jeito aqui, ó. É química em línguas de sinais, tá? Tranquilo? Ah, tranquilo. E aí é química. Só que Tranquilo. eu faço assim, né? Mas o certo é desse jeito, ó. Química em língua de sinais. Top. Bacana, né? Um hang loose aí, ó. Quem, quem inventou química em língua de sinais tinha estilo, né? Bom, galera, então vamos lá. Na última aula, nós introduzimos, melhor dizendo, o que seria a, a metodologia científica, ok? Nós, nós falamos o que seria a metodologia científica, tranquilo? O conceito de metodologia científica, a, a ideia por trás do que é metodologia científica, tranquilo? E aí, depois dessa introdução, nós falamos sobre o que era conhecimento científico, o que era o senso comum, falamos que existem vários tipos de conhecimento, né? O conhecimento científico, conhecimento espontâneo, conhecimento filosófico, conhecimento de linguagem, conhecimento, enfim, são vários tipos de conhecimento, né? Falamos que o senso comum não é metódico nem sistemático, baseia-se única e exclusivamente na experiência das pessoas, na vida cotidiana, ok? E que nenhum conhecimento ele é o que superior ao outro, tá? Nenhum conhecimento deve anular o outro. Tranquilo? Foi a aula de ontem, suave. E agora a gente vai entrar aqui, basicamente, no que é pesquisa científica, tá? Ou método científico, ok? Então, galera, o método, tá, de qualquer ciência natural, aí a gente vai entrar aqui na ideia de química, física, ok? Biologia, que são as ciências naturais, tá? E as suas tecnologias. Então, o método de qualquer ciência natural envolve os seguintes aspectos, as seguintes etapas. Quais são essas etapas? Observação do fato, como vocês podem ver aqui, ó. Observação do fato, experimentação, reunião e organização de dados, criação de leis e teorias e previsão de novos fenômenos naturais. E a previsão de novos fenômenos naturais, ok? Então essas são as 5 etapas que envolvem o quê? O método científico, beleza? Então o método científico, ele se organiza dentre essas 5 etapas, ok? Professor, o que seria a observação do fato? A observação do fato, né, o processo de observação, ele tem uma característica muito marcante, ok? Que inclusive é a característica de todo cientista, que é a curiosidade. Observar um fato, observar o fenômeno, basicamente constitui aí a primeira etapa de um processo na construção de um método científico. É a observação daquele fenômeno, é a observação daquele fato, ok? Ou seja, é uma descrição, seja ela qualitativa, seja ela quantitativa, daquele fenômeno, ok? Ou daquele objeto que se estuda. Alguém queria fazer alguma pergunta? Não, professor, tá de boa. De boa, né? Então, a primeira etapa aí, o primeiro processo, a gente aborda a ideia aí de observação, que tem que ter característica aí de curiosidade, beleza? E está relacionada aí à descrição desses fatos, está relacionada à descrição do fenômeno em, em algumas ideias, ok? Ou melhor dizendo, algumas descrições e alguns dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos. É isso que envolve aí a observação. Logo em seguida, nós temos o que? A experimentação, tá? Há um exemplo de observação, né? A madeira queima. Então, você viu ali o fogo, né? Você observou ali no fogo uma madeira e você viu que a madeira queima.
Nossa, a madeira queima, entendeu? A madeira, ela queima. Interessante. Ou você viu um papel, olha, o papel queima, ok? Aí você viu ali, ah, legal. Quando o sol bate na chuva, forma um arco colorido, entendeu? É um fenômeno, você observou um fenômeno. Ah, quando o sol bate na chuva, forma um arco colorido. Interessante, entendeu? É a observação do fato. Ah, se eu largar esse objeto aqui, se eu largar essa caneta, ela cai, né? Então você observou um fenômeno, você observou um acontecimento, você observou um fato, tá? Experimentação é a verificação prática, tá? Dessas condições, ok? Desse fato. Essa experimentação, ela pode ser feita ah, por meio de uma análise mais criteriosa daquele fato, tranquilo? Ou por uma reprodução em laboratório daquele mesmo acontecimento, daquele mesmo fenômeno, ok? Então isso seria o quê? Uma experimentação. Quando e como a madeira queima. Então você vai reproduzir ou você vai verificar, tá? No fenômeno quando e como a madeira vai queimar. Ou você vai reproduzir, né, aquele fenômeno para que você venha observar como e quando a madeira queima. Beleza? Então é uma verificação prática de todas as condições em que ocorre o fenômeno em estudo, tá? De como é que ocorre. Então olha lá, eu vi que no momento, no dia nublado, tá? No dia de sol e chuva, melhor dizendo, a gente tem ali a formação de um arco nas nuvens, né? Que é um arco colorido. Interessante, sol e chuva. Vou fazer o seguinte: vou pegar uma mangueira, vou abrir ela, vou colocar ela para que ela venha simular uma chuva. E no dia de sol, eu vou colocar essa mangueira lá para ver se esse arco se forma. Ou seja, você está reproduzindo aquele fenômeno para identificar, para analisar. Você está constatando as condições em que aquele fenômeno ele possa ocorrer, se ele vai se repetir ou não, se ele vai acontecer daquele mesmo jeito, ok? Então, experimentação está relacionado aí a essa verificação, a essa constatação, tá, das condições. A experimentação é verificar algumas regularidades nesse fenômeno, beleza? É Beleza. isso que está relacionado aí à experimentação. A reunião e organização de dados. Na reunião e organização de dados, você vai anotar, você vai organizar os dados obtidos. Se você estiver cronometrando o tempo em que a madeira começou, que você observou que ela começou a queimar, ok? Qual era a massa inicial de madeira e como foi que ficou a madeira? Ah, a madeira tinha cor marrom, né? E agora ela ficou preta, né? Virou carvão, ok? Quanto tempo levou para virar carvão? Qual foi a massa que você obteve? Ah, ela tinha 10 quilos de madeira, agora eu só estou com 2 quilos de carvão, né? Ela queimou em tal tempo, beleza? Você conseguiu medir a quantidade de ar que tinha ali, a quantidade de ar que foi consumido, tranquilo? A característica da chama, como ela se propagou, como ela, entendeu? Então você vai organizar, obter esses dados e organizá-los, transcrevendo em uma folha, tá? Em um relatório, ok? Importante é você obter e organizar esses dados em algum lugar, porque eles são importantes dentro do método científico, ok? Por exemplo, aí quais as quantidades de madeira e ar que foram consumidas, tranquilo? Então é um exemplo de como organizar estes dados, beleza? A quarta etapa está relacionada à criação de leis e teorias, ok? Então, assim que você organiza esses dados, você, a primeira coisa que tem que fazer é interpretar esses dados. Beleza, organizei, reuni e organizei os dados, agora eu vou interpretar esses dados. A madeira começou a queimar exatamente nesse ponto. Por que ela começou a queimar nesse ponto? Porque nesse ponto a gente tem a formação de cinza e a formação de carvão. Porque nesse ponto, entendeu? Então você vai interpretando a lei, você vai interpretando, melhor dizendo, esses dados, e você vai reunindo informações para que você venha criar generalizações, ok? Para que você venha criar generalizações. As regras, por exemplo.
tá? A afirmação de regras são generalizações mais específicas. Por exemplo, a generalização para madeira, tá? Você pode dizer que a madeira, tá? A madeira, ela queima, tá? Você pode dizer que a madeira, ela queima, tranquilo? É isso que seria aí uma generalização específica, tá? De fatos que ocorrem apenas com uma parcela dos itens relacionados ao fenômeno, tranquilo? Além disso, vocês podem fazer as leis. O que são leis? São generalizações que ocorrem sem restrições, tipo, sem restringir somente a madeira, tá? Então, são restrições que vocês. As leis são generalizações que ocorrem para todo fenômeno de queima, por exemplo, ok? Para todo fenômeno de queima, tá? E essas leis, elas são organizadas e são propostas, tá? Baseadas em experimentações e deduções lógicas, ok? Em deduções lógicas, tranquilo? E as teorias, quando você vai elaborar teorias e afirmar teorias, as teorias elaboradas, galera, elas são para explicar essa lei, para explicar essas generalizações. É para isso que servem as teorias, tá? As teorias, elas explicam as leis, ok? As teorias, elas não são para sempre. Elas podem ser abandonadas, tá? Pode vir uma teoria melhor, uma teoria que explique o fenômeno de maneira mais adequada, ok? E ela passa a ser a teoria aceita, ok? A teoria proposta e aceita pela comunidade científica, ok? A teoria nunca é para sempre. Elas sempre vão ter teorias que vão chegar para explicar melhor aquele fenômeno ou que inovam no conhecimento e no método científico, ok? Então, na quarta etapa, nós temos as criações das regras, as criações das leis. Lembrando que regras são generalizações específicas, leis são generalizações mais abrangentes, tá? E as teorias são explicações dessas regras, dessas leis. Isso são teorias. O método científico ele deve prever novos fenômenos e materiais, tá? Por exemplo, né, o que acontecerá se a madeira for queimada a 500 graus Celsius? Será que eu posso queimar outros objetos de madeira? Será que eu posso queimar outros objetos? Será que eu posso queimar outra coisa? O que acontece se eu queimar outro material e assim por diante, ok? Então, a previsão de novos fenômenos e materiais deve estar incluído aí no que a gente chama de método científico, ok? Então, a teoria elaborada, tá? Ela deve servir para explicar o fenômeno, tá? E também ser capaz de prever o que vai ocorrer em outras situações, tá? Além das que foram experimentadas, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona o método científico: observação, experimentação, reorganização dos dados, reunião e organização de dados, a criação das leis e teorias e previsão de novos fenômenos, ok? A regularidade e generalizações. Quando a gente fala de regularidades e generalizações, nós observamos na natureza, tá, ou em laboratórios certas o quê? Regularidades. Então, essas regularidades que estão relacionadas a um certo aspecto daquele material, a um componente daquele fenômeno, que são as proposições para as leis, ou melhor dizendo, para as regras, ok? Que já são mais específicos para um material, para apenas uma parcela dos itens relacionados àquele fenômeno, ok? Então, por exemplo, aqui os objetos de madeira queimam. Então, especificamente os objetos de madeira, eles vão queimar, ok? Então, por meio dessas regularidades, podemos utilizar certas generalizações que a gente vai denominar de lei. Por exemplo, os objetos de madeira queimam é uma lei, tá? Beleza? Ou então, durante a interpretação de dados, você pode chegar à conclusão de que a madeira, ela queima porque ela é inflamável, tá? Ela queima porque ela tem energia, ok? Ela queima porque em contato com fogo ela, ela, ela é um reagente, tá? Em contato com fogo, em contato com a chama, melhor dizendo, em contato com o ar oxigênio, né? Na presença de uma chama, na presença de energia, ela produz, tá? Mais energia.
tá? Energia na forma de calor, ela produz CO2 e água, ok? Ou seja, ela é um combustível, ou seja, né? Não só os objetos de madeira, tá? Mas você pode dizer outros objetos, ou objetos inflamáveis queimam, tá? Objetos combustíveis queimam, ok? Seria uma lei, tá? Então, portanto, uma generalização, tá? Então, por definição, lei é uma generalização, ok? Lei é uma generalização, beleza? É isso que seria a lei, tranquilo? Teorias e modelos, tá? As teorias e os modelos, ok? Ah, são dentro da ciência são correlatos, tá? São termos correlatos. A diferença é que a teoria, ela explica uma lei, tá? De um fenômeno observável, ok? A teoria, ela explica uma lei de um fenômeno observável. Ou seja, né? Por que os objetos de madeira queimam? Então, para explicarmos uma determinada lei, recorremos à teoria. Teoria é explicação o quê? De uma lei. Tranquilo? Então, assim, a madeira queima porque ocorre uma combinação química com o oxigênio do ar atmosférico, formando gás carbônico e água. Tá entendendo? Então, essa seria a teoria, né? Então, a madeira vai queimar porque ela vai ter uma combinação química com o oxigênio, tá? Formando gás carbônico. Então, eu vou ter a reação de queima da madeira quando ela se combinar com o gás oxigênio. E quando ela se combina com gás oxigênio, ela vai produzir gás carbônico e água. Beleza? Gás carbônico e água. Tranquilo? Basicamente seria uma teoria, porque ela está explicando a lei, né? A madeira queima, tá? Então, uma teoria ela pode ser abandonada em favor de outra teoria que seja mais completa e correta. As teorias elas não são eternas. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, quando a observação de um sistema é impossível, tá? Agora eu não consigo observar um sistema, por exemplo, os sistemas microscópicos, né? Os sistemas atômicos, os sistemas quânticos, nós não conseguimos enxergar. Ou quando ele não pode ser visto de uma forma direta, né? Por exemplo, um objeto dentro de uma caixa, que é um objeto oculto, um fenômeno oculto, a gente sabe que ocorre, a gente empiricamente tem os dados de que um fenômeno está ocorrendo, mas a gente não consegue observar esse fenômeno de maneira direta, beleza? Então aí nós utilizamos os modelos para explicar os fenômenos que a gente não consegue observar, mas a gente estuda esses fenômenos. É possível nós obtermos dados desses fenômenos, ok? Esses fenômenos eles são importantes para explicar o mundo à nossa volta. Tranquilo? Então, o que são modelos? Modelos são nada mais, nada menos do que o quê? Uma analogia, tá? São imagens mentais, ok? Daquele fenômeno, beleza? É uma forma de representar a realidade, ok? Modelos são formas de representar a realidade, ou seja, são analogias. Então, um exemplo bem conhecido de modelo é o modelo de Dalton, o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton tem por nome como modelo da bola de bilhar, tá? Ou seja, o Dalton compara o átomo como uma bola de bilhar. Gente, Dalton ele era muito habilidoso na elaboração de modelos mentais. Ou seja, ele tinha habilidade em elaborar esses modelos mentais, ok? Ele nunca viu um átomo, ele nem sabia quais eram as partículas constituintes do átomo. Tanto que ele disse, o átomo é uma esfera maciça e indivisível, ok? Então, para Dalton, o átomo ele era uma esfera maciça e indivisível, como uma bola de bilhar, que é maciça, beleza? Então, o que ele fez? Ele fez uso de algo que a gente conhece bola de bilhar para entender aquilo que a gente não consegue enxergar, que é o átomo, beleza? Então, isso é um modelo, tá? O modelo é uma analogia, o modelo é uma representação, é uma imagem mental, tá? É uma elaboração mental, é uma construção de uma representação física, tá? De algo daquilo que nós não podemos visualizar, beleza? Observação e interpretação. Primeira coisa, o que é observação? Observação é a descrição de um fenômeno, tá? Eu já falei lá na frente, né? Lá atrás, melhor dizendo, que observação é a descrição de um fenômeno, ok? E essa descrição, ela pode ser o quê?
qualitativa e quantitativa. Ela será qualitativa quando não envolver dados numéricos. E essa observação, essa descrição, ela vai ser quantitativa quando a gente consegue quantificar ela, ou seja, relacionar ela com dados matemáticos, com dados numéricos, com medidas, tá? Principalmente medidas que são estipuladas por meio de aparelhos, usando-se aparelhos, beleza? Exemplos de observação qualitativa, né? A vela ao queimar produz calor e luz. Formou-se um sólido branco, tá? São observações qualitativas, são descrições qualitativas. Você, ao se aproximar dali do fenômeno de queima que ocorre na vela, você observa e percebe que ali está produzindo luz, né? Eu consigo iluminar o ambiente. E não é só luz, mas também calor, ok? E durante a queima, um líquido escorre pela lateral da vela e rapidamente se torna em um sólido branco, ok? Em um sólido branco. Então, isso é uma observação qualitativa, você não relacionou ainda com o número. E é o que seria uma observação quantitativa da queima da vela? Justamente o comprimento da vela, por exemplo. O comprimento da vela é de 10 centímetros. E a cada 1 minuto, meio centímetro de vela está sendo consumida. Entendeu? É uma observação quantitativa. Né? No final, quando a vela foi consumida, né? Toda a vela foi consumida, você observou, tá? Que formaram-se 10 gramas de sólido branco. Então, ó, a vela apagou e eu tenho aqui 10 gramas de sólido branco, professor, que foi formado. Então, 10 gramas é um número, 10 gramas é um número associado a uma unidade de massa. Você está fazendo aí uma descrição quantitativa do fenômeno de queima da vela, beleza? Lembrando que quando a gente fala de vela, galera, a vela, tem muita gente que entende errado, acha que o pavio, né, aquele fio branco, que é o combustível. O combustível da vela é aquela cera, é a cera branca que é o combustível da vela, beleza? É aquela cera que em contato com a chama, né, com o gás oxigênio e a energia necessária para que ocorra a reação de combustão, é que é o combustível, beleza? Interpretação e a explicação de um fato observado. Exemplo, a vela ao queimar produz o quê? Gás carbônico e vapor d'água, tá? É uma interpretação. Eu tive uma interpretação. A vela ao queimar produz gás carbônico e vapor d'água. E o precipitado branco é o cloreto de prata, tá? Então é uma interpretação, né? Ou seja, é a explicação melhor dizendo, a interpretação é a explicação de um fenômeno observado. Basicamente, a interpretação que a gente pode associar ela à conclusão, né, da análise de os dados, essa interpretação ela está associada justamente à teoria. Ela está diretamente associada àquilo que se pode concluir a partir da análise dos dados do fenômeno. Como, por exemplo, aí, né, a vela ao queimar produz gás carbônico e vapor d'água. E o precipitado branco, que é aquele sólido branco, nada mais é do que o cloreto de prata. O cloreto de prata. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente estuda em método científico, tá? A diferença entre conhecimento científico e conhecimento espontâneo, senso comum, tá? O método científico, a pesquisa científica, beleza? As regularidades, as generalizações, a diferença entre teoria e modelo, tá? Apesar de serem conceitos concomitantes, tá? A teoria está relacionada mais a um fato observável, enquanto que os modelos a fatos não observáveis, beleza? Hoje em dia, professor, como é que funciona? Hoje em dia, a gente não parte, basicamente, tá? Dos fatos experimentais para as teorias. Hoje em dia, nós estamos no mundo da química quântica, tá? Estamos no mundo da mecânica quântica. Na época da mecânica clássica, sim, a gente partia de fatos observáveis, de fatos empíricos para as teorias, para as generalizações. Hoje não. Hoje, como nós estamos estudando um mundo que não é visível aos nossos olhos e que a forma de observação ainda é muito restrita,
ok? A forma de observar, ou seja, o mundo não observável, ok? Nós trabalhamos primeiro com teorias, que são chamadas de postulados. Então, há primeiro os postulados, ok? As proposições de ideias. E aí, só depois essas ideias são testadas para ver se batem com aquela teoria. Se aquela teoria realmente bater com os dados experimentais, bater com as análises experimentais futuras, aí assim aquela teoria ela é aceita. Agora, se ela não for a se ela não for uma boa teoria para explicar, para que seja verificada na prática, aí essa teoria ela é abandonada, ok? A teoria quântica, o modelo quântico, né, de explicação do que é o átomo, de como ele se comporta, de como se comporta o elétron, de como se comportam as partículas subatômicas do núcleo, tá? Os ups, os downs, enfim, os quarks, né? Quarks up, quark downs, enfim. Essa forma de explicação, elas foram propostas primeiro por postulados, ok? E o que são postulados, pastor? O que são postulados? São, são uma série de afirmações, né, e proposições que não podem ser comprovadas, tá? Mas que são admitidas como verdadeiras, servindo de ponto de partida para a dedução ou a conclusão de outras afirmações. É assim, tá? É assim que são colocadas hoje em dia assim que é desenvolvido hoje em dia o método científico, beleza? Então, galera, aqui eu deixo com vocês uma atividade, tá? Então aqui agora vocês vão fazer uma atividade, tá? Olha só, tá bem aqui, a atividade. Então, ó, leia, reflita e responda. Leia, reflita e responda a atividade da experiência da vela acesa. Então tá aqui, né? A experiência tem como a experiência tem como um dos objetivos analisar sua capacidade de observação. A observação de uma vela queimando revela uma grande complexidade. Em suas atividades experimentais, esteja alerta e preparado para anotar, no momento da observação, a descrição de tudo o que você percebe. Ok? Então, descrição da vela. Então, tá aqui a observação, né? A gente tem a vela. A vela é constituída, né, da cera, ok? Do pavio, tá? Ah, e aí, depois de acesa, né, nós temos a chama e temos todos aqueles fenômenos. Então, o que você vai fazer, né? Classifica as observações citadas, como qualitativo, se são observações qualitativas, e dois, se são observações quantitativas, tá? A segunda questão, a figura representa a evaporação da água. Temos. Então, tá aqui a figura representando a evaporação da água. Aí é com vocês. E aqui a terceira, diferencie lei de teoria. O que é lei e o que é teoria. São essas três questões que é para vocês fazerem. Beleza? Beleza, professor. Não vou exigir mais do que isso.